Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula promovida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida na Semana da Imunização. Eu sou Guta Nascimento, jornalista, e para falar sobre o tema por que os brasileiros estão deixando de se vacinar e a gente precisa entender os riscos desse comportamento para a saúde de todos. Para debater esse tema, eu vou bater um papo com a doutora Ana Gorete Calume Maranhão, pediatra do Programa Nacional de Imunização. Muito obrigada, doutora Ana Gorete, pela sua disposição de vir bater esse papo com a gente, trocar ideias, tirar dúvidas, e seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Nossa, o prazer é todo meu de estar aqui, eh, tentando esclarecer e discutir Uhum. algumas questões importantes e que têm nos preocupado muito no nosso país, que é essa questão da redução preocupante das baixas coberturas vacinais, principalmente nas nossas crianças brasileiras. E a gente queria começar exatamente por isso, doutora Ana Gorete, por que os brasileiros, que nós temos gerações e gerações, que cresceram se vacinando, né, indo aos postos, aquelas campanhas que a gente via na TV, né, sábado é dia de vacinação, o Zé Gotinha é um personagem, né, do nosso imaginário aí como sociedade, mas por que que os brasileiros estão deixando de se vacinar? Então, antes de responder essa questão super relevante, eu só, gostaria de destacar, que o Brasil hoje tem um programa nacional de imunização que tem um reconhecimento internacional por Uhum, todo o sucesso que ele, alcançou sim. nos seus esse ano ele completa 48 anos de existência, com tudo isso, que Uhum, você falou anteriormente, é um dos programas mais inclusivos em relação à sim. imunização, Uhum, é um dos programas que contempla todas as vacinas, eh eh orientadas pela Organização Mundial de Saúde de uma forma gratuita, né, ou seja, um uhum, programa que está dentro dos preceitos do Sistema Único de Saúde, com a questão da descentralização, quando todo esse programa a ação de vacinação é feita pelas secretarias estaduais e municipais, um sim. programa que tem Uhum, igualdade, equidade, quando tem vacina para todas as faixas etárias, todos os grupos populacionais, que vacina desde uhum, aqueles quilombolas, ribeirinhos que moram em locais que nem carro chega, às vezes a gente sim. precisa contar com o apoio fantástico das Forças Armadas e da FAB para levar vacinas por helicópteros para essas Uhum, regiões. O que está acontecendo com esse programa de tanto sucesso? Porque, durante esses 47 anos, e agora completando 48, nós temos uma uhum, esteira de sucessos e de avanços em relação à imunização no Brasil, com redução drástica de doenças imunopreveníveis, como catapora, varicela, meningite, sarampo, uhum, poliomielite, né? O que está acontecendo no nosso país para nós estarmos, desde 2016, com esta redução de coberturas vacinais? E aí sim. eu digo para você que o próprio sucesso do nosso Programa Nacional de Imunização, fazendo com que se reduza drasticamente essas doenças e até Uhum, elas desapareçam da convivência da sociedade, traz uhum, para a população, inclusive para os profissionais de saúde, o profissional médico, uma falsa sensação de segurança, porque se não há a doença, então para que sim. vacinar? Por que Uhum, ainda é importante continuar uhum, vacinando? Isso é uma questão completamente equivocada. É importante sim continuar vacinando, porque a doença ela circula em outros países, ela circula onde não tem altas coberturas vacinais, e isso pode fazer com que ela se reintroduza, no uhum, nosso, país. E pode parecer irônico, né, mas, as vacinas, nesse caso, são vítimas do seu próprio sucesso, né, ou seja, uhum, reduziu a doença. uhum, Parece que a população entende como uma despreocupação em relação à importância de estar levando seus filhos e de elas próprias estarem se vacinando.
Além disso, outros fatores estão colaborando para essa perigosa redução das coberturas vacinais, né? À medida que nosso calendário se torna mais complexo, mais completo, hoje nós temos o orgulho de ter um calendário nacional de vacinação que contempla toda a população brasileira, igual a dos países desenvolvidos. Mas isso Aham. trouxe para nós uma ampliação. Quando nós iniciamos o programa em 1973, nós tínhamos 4 vacinas para as crianças. Hoje nós temos Nossa, 19, né? uau! E é um avanço fantástico, que muito nos Uhum, orgulha. Mas isso sim. fez com que, por exemplo, a gente tivesse que ter vacinações simultâneas, então, às vezes, num dia de vacinação que essa criança vá na unidade de saúde, ela toma 4 vacinas, vacinas Uhum, simultâneas. São importantes, esses esquemas simultâneos, eles são estudados, eles são seguros, e isso faz com que as famílias precisem ir menos vezes, né? Ou seja, uhum, gastar menos tempo indo ao posto de vacinação. Só para você ter uma ideia, mesmo com esses esquemas simultâneos, a mãe ou o responsável tem que levar a sim. criança no primeiro ano de vida 9 vezes numa unidade de saúde. Então, às vezes, o próprio profissional se pergunta: mas será que é preciso aplicar tanta vacina nesse dia? As mães se preocupam: Uhum, mas será que isso não vai comprometer a imunidade? Não. Esses sim. esquemas, eles são muito estudados, eles são seguros e são Uhum, necessários para as nossas crianças brasileiras. Então, também, toda essa complexidade, né, que o avanço da vacinação nos trouxe no país também é um dos fatores, né. A outra questão é o próprio acesso da uhum, população aos serviços de saúde, né. Apesar de hoje termos mais de 38.000 postos de vacinação em todo o país, né, os horários de funcionamento desses postos são horários comerciais, uhum, funcionam, num momento onde a maioria das mães trabalhadoras não podem levar seus sim. filhos. Então a gente precisa rever essa questão dos horários. Hoje o Ministério da Saúde, inclusive, tem um programa que paga, financia a ampliação desses horários, de funcionamento de postos de saúde, para que possa aumentar esse acesso Uhum, dessa população que não pode ir. A questão também de serviços que, com pouca criatividade, uhum, serviços, que não atraem a população para que eles possam, principalmente no adolescente, que é um público muito difícil de buscar um sim. serviço de saúde, Uhum, uhum, especialmente para ir lá tomar uma injeção. Então você tem que fazer um trabalho muito especial para poder estar cooptando esses adolescentes, né. sim. Toda a questão, além do horário, às vezes a indisponibilidade de vacina no momento que as famílias, procuram, porque a Uhum, rede de frio, que é fundamental para a conservação e a segurança das nossas vacinas, ela tem um limite. Então ela uhum, precisa ser reabastecida e às vezes as famílias vão, não tem vacina naquele momento, e isso acaba desmotivando a população de voltar para tomar as vacinas indicadas. A outra questão que também é uma das hipóteses do comprometimento dessa cobertura vacinal, são as fake news, são os grupos uhum, antivacinas, que antes não era uma preocupação muito do Brasil, era muito mais dos Estados Unidos, da sim. Europa, mas que Uhum, hoje já é sim uma preocupação uhum, nacional, né. Hoje a gente tem aí uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Imunização e pela AVAS, mostrando, que 7 em cada 10 brasileiros, já acreditaram em pelo menos uma fake news, o que é um nossa. absurdo, né. E que 13% da população pesquisada, tá, disse que não Uhum, vacinaria seus filhos, nem procuraria um posto de vacinação, que a gente pode pensar: 13% é pouco", mas se a gente levar isso para a hã, população brasileira, são é 21 milhões de muito. pessoas levando a não vacinação. Ou seja, as causas de não vacinação e dessa baixa cobertura, elas são, múltiplas e são complexas, inclusive o próprio nosso sistema de formação, que também evoluiu para melhor, porque Uhum, se
até 2012 a gente trabalhava com doses aplicadas, hoje nós estamos trabalhando a vacina com nome e endereço, ou seja, cada vacina tem o nome Uhum, da criança, endereço, idade, qual é o lote da vacina para que a gente possa estar uhum, trabalhando, no caso de eventos adversos, localizando essa criança, localizando os bolsões, de não vacinados. Então, tudo isso faz com que uhum. esse sistema de formação tenha que ter mais gente, tenha que ter mais tempo e tenha que ter gente treinada para poder estar vacinando, Uhum. registrando e informando a todos os níveis. Não, claríssimo da maneira como a senhora colocou, são muitos fatores e eles são complexos, né, eles interagem entre eles, partindo de uma coisa que a senhora falou, que é graças ao sucesso da vacina, nós não temos realmente várias doenças graves. Mas a senhora pode colocar, por favor, para que fique bem claro para todo mundo, como a falta de vacinação coloca em risco a saúde de todos, né? Se vacinar é um ato de prevenção para você, para seu filho, mas também para a sociedade como um todo. E as pessoas muitas vezes não entendem que elas, ao abdicarem da vacina para elas, estão colocando em risco todo mundo. Sim, claro. Olha, certamente as vacinas junto com a água potável foi uma das grandes responsáveis pela Uhum, redução de doenças e mortes no mundo inteiro, né. uhum, Só para você ter uma ideia, a OMS estima que somente as vacinas evitam cerca de 2 milhões de óbitos por ano, para vocês verem aham, peso que tem a uhum, vacinação na saúde da população, mundial, né. No uhum, Brasil, foi um componente fundamental para a redução da mortalidade infantil. uhum, Lembrando que na década de 80, né, sarampo, difteria, rubéola, meningite, tétano, coqueluche, eles causavam cerca de 5,5 mil mortes por ano. uhum. Em 2010, isso já baixou para 5,5 mil mortes e está baixando cada Fantástico. vez mais. O sarampo era uma das principais causas, de mortes infantis, né, na década de Uhum, 80. Com uhum, essa vacinação com a tríplice, viral, caiu intensamente os óbitos, né, e foi uhum. graças a essa vacina que a gente conseguiu, em 2018, o título de país livre de vacinação. E o Fantástico. que que aconteceu? País livre de vacinação, se reduziu drasticamente o número de sarampos, o número de internação e o número de óbitos no país. A população relaxou e o que que aconteceu? Em 2018, logo após a gente receber o título de país livre de vacinação, com a vinda de venezuelanos, tá, com a doença Uhum, para Roraima, uma cidade que tinha baixas coberturas vacinais, com sim. um grande bolsão de pessoas não vacinadas, o que que aconteceu? Sarampo, uma doença altamente transmissível, o sarampo é reintroduzido no país. Não porque os Uhum, venezuelanos vieram para o Brasil, mas sim. sim porque nós tínhamos uma população com baixas coberturas vacinais, mostrando o risco que é hoje Uhum, você não manter as altíssimas coberturas vacinais que sempre foi aclamadas no mundo inteiro e uhum, no Brasil. uhum, Era um país que tinha orgulho das suas altas coberturas vacinais. As sim. baixas coberturas, o crescimento de bolsões de suscetíveis traz o risco da reintrodução de doenças, inclusive já eliminadas, como foi o caso de sarampo. E uma outra grande preocupação nossa é a questão da poliomielite, tá. Hoje nós Uhum, temos que ter 95% de cobertura nacional da uhum, polio, tá, para as nossas crianças até 1 ano de idade. O que nós estamos vendo aí é uma cobertura em torno de 67%. Nós temos municípios com cobertura de 50%. Isso é um nossa. risco para todo o país, porque Uhum, nós temos ainda a poliomielite endêmica em 3 países, né, sim. Afeganistão, Paquistão e agora no Malaui, e temos também a doença, a polio derivada de vacina em outros tantos países. Israel, que é um país que tinha coberturas vacinais maior do que a nossa, viu a reintrodução da poliomielite. Então, se nós não aumentarmos as coberturas vacinais de poliomielite, Uhum, é sim um risco real da gente ter essa doença, uma doença grave, que foi o uhum, terror antes da vacina. Era uma doença que, quando não levava sim. à morte, podia comprometer, fazer paralisias que afetavam Sequelas graves. e sequelas a vida
durante toda a vida daqueles acometidos por essa doença. E não é só isso, a gente pode ter aí o retorno de outras doenças que reduziram drasticamente, mortes por meningite, mortes por Uhum. difteria, mortes por coqueluche. As nossas coberturas de difteria, tétano e pertúrcia celular nas nossas gestantes, que é uma vacinação fundamental para que os nossos bebês pequenininhos de 2 meses, que ainda não fizeram a sua vacinação, sejam protegidos da coqueluche, que é uma doença que mata muito esses bebês. Sim. Nós estamos com uma cobertura em torno de 50% nas nossas gestantes. Nossa. Precisamos orientar a população, aos nossos obstetras, a gestante precisa vacinar, né. Ou seja, a Uhum. vacina é importante, não é só a vacina de covid, porque uma Sim. outra grande questão que nós temos no país foi a introdução da pandemia em 2020. O Uhum. temor de sair de casa, o medo de se expor, que era natural, fez com que muitas famílias deixassem de vacinar seus filhos, tá, Uhum. de levar às unidades de saúde, das gestantes se vacinarem. Hoje nós temos já uma vacinação muito grande em relação à população adulta e precisamos vacinar, melhorar as nossas coberturas das vacinas, de crianças acima de 5 anos e precisamos passar a informação para a população, a vacinação é segura, os postos de saúde estão preparados para receber a população para vacinação, sem Uhum. filas, né, sem aglomerações, as Sim. pessoas devidamente, uniformizadas, com todas as medidas de higiene, para que a gente possa completar o nosso esquema vacinal. Perfeito. Na sua opinião, o que que é possível fazer para que essas coberturas vacinais melhorem de patamar? Estou perguntando em relação a gente teve o dia D da vacinação, né, que foi realizado no dia 30 de abril. Esse dia a senhora acha que sensibilizou as pessoas a se vacinarem? A senhora tem dados sobre se houve aumento das coberturas em função dessa força-tarefa e a importância dessas forças-tarefas? Sim, as campanhas de vacinação, elas são absolutamente fantásticas, né, e foi a Uhum. experiência brasileira lá na década de 80 com as campanhas de poliomielite, quando no final de Uhum. semana a gente vacinava 15 milhões de crianças Sim, menores de 5 anos, que foi, a base de todas as campanhas sim. nossas aqui no Brasil, e inclusive foi uma experiência que ultrapassou barreiras e que muitos países copiaram. E Sim. essas campanhas, elas são fundamentais para que a Uhum. gente possa estar conscientizando a população, a gente está completando os esquemas Sim. vacinais, tá, e a gente está atualizando as carteiras de vacinação das nossas crianças e nossos adolescentes. Mas eu lembro a vocês que a questão da vacinação não é uma responsabilidade só do setor saúde. A vacinação é uma responsabilidade de toda a Todos sociedade. nós. De Sim. todos nós. Nós temos que, hoje, no país, fazer um pacto, voltado para a questão, de se Uhum. ampliar as coberturas, vacinais, né. Nós temos que trabalhar ações de comunicação, falando sobre a segurança, falando sobre a efetividade dessas Uhum. vacinas, reduzindo a quantidade de fake news e a Uhum. quantidade de grupos antivacinas que estão aí circulando, principalmente em relação à vacina covid, em relação às vacinas do adolescente, a vacina do HPV, sabe, Uhum. tantas outras vacinas que são maculadas por informações completamente equivocadas, sem nenhum, cunho, científico. Nós precisamos trabalhar com serviços de saúde que tenham muita criatividade, que se ampliem os horários e o acesso, dessa vacinação, né, que a gente trabalhe também, com organizações, não governamentais, sociedade científica, os profissionais de saúde são fundamentais. O agente comunitário que está lá dentro das casas, buscando, olhando a caderneta de vacinação para ver se elas estão completas, o Sim. enfermeiro nas unidades de saúde, chamando também a população, e o médico, quando prescreve, quando orienta a vacina, a gente tem estudos mostrando que 90% das famílias fazem essa vacinação. É Uhum. preciso que os profissionais se conscientizem que a cada consulta, fraturou um pé, vai fazer uma sutura, foi por algum motivo na unidade de saúde, Uhum. busque o seu calendário, busque a caderneta de vacinação, ela está completa? Se não está, encaminhe para essa vacinação. E nós temos que ter o envolvimento do setor escola, setor educação, o Uhum. professor
é um componente fundamental. O professor sim. orientado orienta seu aluno e orienta suas famílias, especialmente na vacinação do adolescente, ele é um componente prioritário. E os países que têm altas coberturas vacinais na adolescência, eles vacinam dentro do ambiente escolar. Se não podemos vacinar no Hum, ambiente escolar, que pelo menos a gente tenha uma integração da escola com as nossas sim. unidades de saúde, enfim, tá? Nós estamos agora vivendo 3 campanhas no país, tá, para vocês Uhum, verem a importância que tem a vacinação para este governo. Nós temos a vacina de covid, tá, a vacinação de uhum, covid, nós temos em curso a vacina de influenza, tá, que é para aham, a população, e nós temos a sim. vacinação de sarampo para as nossas crianças menores de 5 anos e para os nossos trabalhadores de saúde. O Uhum, dia ele é fundamental para trazer esse alerta, mas até o momento, por exemplo, o grupo de idosos, que é um grupo prioritário para a vacinação de influenza, porque as intercorrências e os riscos do agravamento da influenza, uhum. inclusive com internação e óbito, são maiores, nós estamos aí com 30% só dos nossos idosos vacinados. Nossa, é muito baixo. Precisamos levá-los para Sim. esses postos de vacinação. É necessário Uhum, não só a vacina de covid, a vacina de influenza também. O dia D foi importante para falar sobre a vacinação, a importância da vacinação do uhum, sarampo, mas até o momento nós temos aí 15% só da nossa, população de crianças nossa. vacinada com sarampo. Precisamos vacinar, tá? Uhum, Vacinar covid, vacinar sarampo, vacinar, difteria, vacinar tétano, vacinar uhum, meningite, que é uma doença que pode matar em sim. menos de 24 horas. Então é um esforço geral, tá, Uhum, sim, aonde cada um tem seu papel de estar sim. trabalhando para a disseminação de informações seguras sobre a Uhum. importância da vacinação para toda a população. Tem uma coisa que eu queria perguntar para a senhora, que é muito a sua visão individual. A senhora até citou, né, a questão do impacto das fake news ou esses movimentos também de antivacina, não são exclusivos do Brasil, eles acontecem no mundo inteiro, já aconteciam antes da pandemia, também não é uma coisa apenas fruto do debate que houve na pandemia. E a senhora citou até agora há pouco o caso de Israel, né, que perdeu aí uma importante cobertura. Que a senhora acha, a sua experiência como médica, com a sua visão humanista, que está ali, que tem esse contato, né, com o paciente, por que as pessoas passaram aqui no Brasil, porque é isso que nós discutimos, nós crescemos, com campanhas lindas de vacinação, uma coisa lúdica, sábado é dia de vacinação, todo mundo ia para o posto do Jornal Nacional, à noite passava, que todo mundo tinha ido se vacinar. Por que as pessoas passaram a acreditar que a vacina faria mal. Tem a questão, que a senhora já falou, da eficácia, do sucesso da doença, que a gente não enxerga, mas tem também uma gama de pessoas que passaram a associar a vacina, a regredir, né, e achar que a vacina pode causar um mal. O que a senhora acha que acontece isso? Olha, realmente, às vezes eu fico me perguntando como é que pessoas, inclusive profissionais médicos, Sim. o que a gente Uhum. vê nas redes sociais, inclusive, assim, semana passada mesmo na Câmara, a gente teve que discutir com uma médica, falando que a vacina de HPV é um risco, uma vacina comprovadamente segura e Sim, eficaz, que hoje é a grande esperança para a eliminação do planeta do câncer de colo de útero, que mata sim. no mundo inteiro, é um problema de saúde pública que aqui no Brasil acomete mais de 16.000 mulheres e mata mais de 5.000 Sim. por ano, mulheres ainda Uhum. em idade de produzir. Como é que esses profissionais acreditam nessas notícias equivocadas, sem nenhum tipo de constatação científica, né? Como é que a Uhum. população dá, ouvidos a esse tipo de informação, e aí a gente começa a ver o que está acontecendo lá fora, Uhum. dos anos atrás, começa lá com a história do médico inglês que associou a vacina tríplice viral à questão do autismo, depois esse médico ele Sim. foi desmascarado, porque ele inclusive Uhum. trabalhava num laboratório produtor de uma vacina concorrente à tríplice viral, ele perdeu inclusive a sua o seu certificado de Licença. medicina, a sua licença para atuar como médico, Uhum. mas tudo isso acabou deixando marcas na população.
né. Sim. A gente vê o caso do que aconteceu aqui no nosso país mesmo, no Acre, em 2018, quando meninas que foram vacinadas em 2014 e que, por uma questão que já é por mais, bastante conhecida, que são as reações psicogênicas, que a gente teve, inclusive, agora numa escola em Recife, com a volta às aulas. Ou Aham. seja, essa reação de estresse, reação de medo à aplicação da vacina, não pelos componentes da vacina, tá. Uhum. Mas o que aconteceu no Acre, meninas tomaram a vacina em 2014, e aí essas meninas, por uma série de questões psicológicas, porque é uma doença real a reação psicogênica, as meninas de fato sentem aquilo que elas dizem, e aí Aham. são doenças múltiplas que acometem todos os órgãos, essas meninas começaram a ter crises convulsivas, essas meninas foram para a mídia e foram buscando unidade de saúde, que ninguém sabia o que Uhum. que era que essas meninas tinham, porque ela não tinha causa orgânica, não era uma epilepsia. E aí o médico um dia disse: "Você tomou a vacina HPV?" "Tomou". Então foi a vacina. E aí Nossa. essa mãe foi numa unidade de saúde e começou a fazer um inquérito, todo mundo que chegava passando mal, ela perguntava: "Tomou a vacina HPV?" "Tomou". Então, isso acabou virando uma crise no Acre, tá, uma Uhum. epidemia de, crises convulsivas, de paralisias, de dores abdominais, de problemas ginecológicos, que fez com que o estado aonde você tem a maior incidência de câncer cérvico-uterina, as coberturas vacinais fossem baixíssimas e acabassem, interferindo inclusive na vacina infantil. As coberturas vacinais Nossa. também despencaram. Ou seja, a população acaba acreditando e principalmente tendo medo da reação adversa de uma vacina Uhum. muito maior do que o medo da doença, que é um absurdo. Sim. A vacina, como qualquer medicamento, ela pode sim causar reações adversas, mas são, na sua grande Leves. maioria, reações locais, dor, calor, né, que passam com uma semana, Uhum. depois, né. A reação adversa a uma vacina é muito rara, né, Uhum. e isso acaba trazendo esse pavor, né, e um caso que colocado na mídia como crianças com crises convulsivas, expondo esses adolescentes, inclusive Uhum. com o profissional médico dizendo: "Foi a vacina", isso faz com Sim. que a população tenha, receio e acabe não vacinando e deixando que a doença, essa sim perigosa, essa sim que adoece, interna e mata Sim. as nossas crianças e a nossa população, possa chegar e acometer a essa população não vacinada. Olha, doutora Ana Gorete, é um prazer ouvi-la, sabe, é um prazer enorme, ver a senhora falando com tanta emoção também, né, sobre a importância da vacinação, a gente sabe o quanto isso é crucial, então queria agradecer muitíssimo a sua participação nessa videoaula e queria pedir para a senhora encerrar deixando uma mensagem de alerta, de incentivo, um apelo para a população acerca da importância da vacinação. A senhora já falou, na sua fala toda é sobre isso, né, mas se a senhora pudesse deixar um recado direto para as pessoas que estão nos ouvindo. Olha, eu falo com emoção, porque eu tenho o maior orgulho de trabalhar no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Uhum. Saúde. Esse programa que, sabe, tantas vidas tem Fantástico. salvo e tem proporcionado tantas, melhorias na saúde da nossa Sim. população. E, assim, o recado que eu trago é: se nós, brasileiros, queremos dar aos nossos filhos um futuro com mais saúde, a hora de vacinar é agora, não é depois, é agora. Uhum. Vamos aproveitar que nós somos um país com a maior disponibilidade de vacina gratuita, em Certeza. todo o mundo, né. Vamos juntos, todos nós, toda a sociedade brasileira, vencer esse desafio e voltarmos a ter as nossas festejadas, coberturas vacinais, protegendo não só a nós, não só os Sim, nossos sim. filhos, mas Uhum. também todos aqueles que por algum motivo não conseguem, serem vacinados ou não podem, tomar e ter os benefícios da vacinação. Vacinar uma Sim. criança, ela não significa só estar protegendo aquela criança, tá. Uhum. Sim, sustentar, uma condição de saúde coletiva, né, alcançada com muito esforço nesse país, a gente não pode perder, tá. Portanto, vacinar é um ato de solidariedade, é um ato de muito amor ao próximo. Muito obrigada.
pela oportunidade de estar aqui junto com vocês falando de uma questão tão importante no país como a questão da vacinação. A gente é que agradece. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Muito obrigada.